Boa noite, amados, amadas do Senhor. Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja comigo, esteja contigo aí, aonde você estiver. Mais uma noite, 16 horas e 40 minutos. 16 horas e 40 minutinhos em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui para mais uma noite, estarmos juntos em mais uma live para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome do nosso Deus. Já entrou a Vilma Pereira, a paz do Senhor Jesus. Um abraço, Vilma. E aqui estamos nós, né? Em um sábado, 27 de julho de 2024. A Nancy também acabou de entrar. A Marisa Lameu também está assistindo. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta hora, vamos orar a Deus? Vamos? Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso, Senhor, eu me encontro alegre. Pai, eu te agradeço por esta noite de sábado, 27/7/2024, às 20:07 da noite. Eu te agradeço pelo dia tão lindo, Senhor, pelo dia guardado, pelo dia instruído, alabassuri me canta, lamanai. Pelo dia em que eu pude sentir a tua presença na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu sei, Deus, que o Senhor guardou para mim minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisnetinha, Senhor. Eu sei que tu guardou para mim, eu te agradeço nesta hora da noite. Que daqui a pouco eu vou para a tua casa para te adorar, para te exaltar, para te louvar, para ouvir a tua voz ali dentro da tua casa, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela vida que o Senhor tem me dado, pela capacidade, pela inteligência, pela saúde, pela paz, pela tua presença comigo e com a minha família. Te agradeço por meus amigos, amigas, companheiros, companheiras de live, que entram nas minhas lives, que, ó Deus, ali participam comigo, ó Pai. Tem aqueles que compartilham, para que outros venham ouvir a tua voz também, Pai. Eu abençoo a cada pessoa, seja mulher, seja homem, seja criança, adolescente, seja já de média idade, de avançada idade, que entre na minha live. Eu abençoo, Pai, com toda sorte de bênção, e que o mal sai, vai para as profundezas do abismo, em nome de Jesus. Amém. Valéria de Arruda. Valéria, paz do Senhor, amada. Valéria de Arruda Proença, esposa do nosso amado obreiro José Roberto. Até daqui a pouco, né, Valéria? João Abílio Cândido. Não conheço, deve ser pessoa nova que achou a minha live hoje, talvez pela primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Luciana Santana, lá de Rinópolis, minha filhona da fé, minha amada Luciana, Paulo e sua família. Louvado seja Deus, Luciana. Nancy Silva, louvado seja o nome do Senhor. Grande é Deus em todos os seus caminhos. Grandioso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ele é
o que perdoa os nossos pecados, que tira as nossas transgressões, que retira de nós o pecado através do sangue de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta tela falando com você, falando aquilo que o Senhor tem para você neste início de noite. Eu agradeço a Deus. Mancida Polis, a paz de Deus, minha amada. Um abraço, Cida. Deus abençoe minha irmã amada. Eu agradeço a Deus por estar aqui, podendo falar do grande amor de Deus, da grande misericórdia que Jesus Cristo tem por nós, né? Um dia Jó disse assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. É o último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Ele fala assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar no nome dele. Aí Jó disse, depois da prova grande, que todo mundo sabe a prova que Jó passou. Mas após esta prova, Jó disse com a boca, com as palavras dele: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por que será, não? Que Jó dizia isso com tanta convicção? Que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. É normal você ouvir falar de Deus. Até uma criança, né? Ouve a mãe dizer: oh meu Deus. Ouve quando vai na igreja, que os pais levam na igreja. Sabe que existe um Deus poderoso que tem que ser venerado, adorado, idolatrado, amado por nós. Então é fácil a gente saber que existe um Deus. É muito fácil ouvir falar de Deus, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador, que Ele mandou o seu único filho para morrer por nós. É fácil ouvir todas essas maneiras de serem expressadas colocando o nome de Deus. Então a pessoa diz que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Isso, Luciana Santana, muito bem, parabéns. Então, nós, muitas vezes, ouvimos falar de Deus, do nome de Deus, e o quão poderoso Ele é, e quão criador maravilhoso Ele foi, Ele é e será. Mas muitas das vezes nós não conhecemos Deus no profundo. E para Jó conhecer Deus no profundo, olha, ele conhecia Deus. Ele era até temente, sincero, reto, íntegro, desviava-se do mal. Então ele já ouvia falar em Deus e até era temente a Deus. Mas quando veio para Jó uma prova muito profunda, quando veio para Jó uma prova que ele nunca tinha passado e que ele temia, porque dá para entender pelo capítulo 37, versículo 25, que Jó dizia: o que mais eu temia, isto veio a me acontecer. Então, naquele versículo que Jó cita esta palavra, dá para você perceber que o que mais ele temia é justamente o que aconteceu para ele. Perder tudo, ficar pobre, perder os filhos, porque se tem alguma coisa muito dolorido, é perder nossos filhos, ou perder um filho que seja uma filha. É uma dor que só quem passa que sabe explicar. A dor, só quem passa. Por mais que alguém ame a gente, está com a gente ali, orando, aconselhando, consolando, aquela pessoa está sendo ótima, maravilhosa de estar do lado da gente. Mas quem está passando mesmo, olha, gente, é só Deus. E Jó não perdeu um filho.
né? Perdeu os 10 filhos que ele já tinha. Amados, além dele perder os filhos, agora vem Deus, perdeu tudo, né? Perdeu gados, perdeu fazenda, ele ficou pobre. E não bastando isto, Deus ainda permitiu, com permissão de Deus, porque o inimigo não pode fazer nada se Deus não permitir. Fiquem cientes disso. Por isso nós temos que aceitar, né, as coisas, porque Deus não deixa o inimigo fazer por conta própria. Só acontece quando Deus permite. E Deus permitiu, falou para Jó, falou para o inimigo, o Satanás, que falou para Deus. Claro que ele é reto, íntegro, ele é sincero, ele teme ao Senhor. Ele é um homem que teme ao Senhor. Claro, ele é rico, tem filhos lindos, tem fazenda, tem gados, tem ovelhas. Ele tem tudo, mas toque nisso para ver se ele não larga de adorar o Senhor. Deus confiando em Jó, porque Deus sabe a estrutura nossa. Deus sabe a nossa estrutura, amados e amadas que estão me ouvindo agora, estão me assistindo agora e os que ouvirão depois e assistirão depois. Deus, Ele sabe a nossa estrutura. Ele conhece nós no mais profundo do âmago da nossa alma, lá onde só Deus consegue entrar. E ele sabia que Jó, porque foi ele mesmo que fez Jó, então ele fez Jó com uma estrutura preparada, capacitada para passar a prova que ele passou, perdendo tudo. Os bens, os filhos, e por fim, ainda o inimigo chega e fala para Deus: ah, mas isso daí não é nada, eu quero ver o Senhor tocar nele. Daí Deus falou, olha para você ver como só faz o que Deus deixa. Tá na Bíblia isso, leia lá o livro de Jó. Aí Deus falou para o inimigo: você está querendo tocar nele? E Deus sabia a capacidade de Jó. Sabia que Jó não ia negar, que Jó ia suportar, ainda que fossem agrúrias terríveis, profundas que ele passou. Mas Deus conhecia o fundo de Jó. E ele disse para Satanás: então toca no corpo dele agora, mas na alma não. O que significa isso? Deus coloca limite, aleluia, para Satanás. Ele não tem a liberdade toda não de entrar e arrasar. É até onde Deus deixa, até onde Deus põe limite para ele. Até aqui você pode tocar, inimigo, mas daqui para frente, Satanás, você não vai tocar mais. Na alma dele não. A morte não vai chegar nele. Por mais sofrimento que Jó vai ter, mas eu vou conservar a vida de Jó. E foi o que Deus permitiu. E o inimigo, que é terrível, nojento, só ele gosta de coisa ruim, foi correndo e atacou. Porque o mal não vem porque Deus coloca. Ele permite muitas vezes para trabalhar em nós, para fazer obras, como fez com Jó. E aí vai o inimigo e põe aquela lepra em Jó, aquela lavra na pele de Jó, o qual ficou todo deformado, o qual ficou incapaz, o qual ficou sem força, o qual ficou, diz a Bíblia, cheirando mal. Ele cheirava mal pelas feridas, pelas úlceras malignas que estavam na pele de Jó, no corpo de Jó. Ao ponto de ele tinha coceira, e como coçar uma ferida perto da outra, sangrando, vertendo pus, vertendo aquela água da infecção. Oh Deus! Como Jó teria espaço na pele para se coçar? Era terrível, doía, devia arder, terrível como um fogo. Mas ele pegava um caco de telha
e coçava a sua pele. Os irmãos queridos que estão assistindo, faz agora uma memorização. Memorize. Jó, totalmente coberto de chagas, com dor, com coceira. E Jó, ele pega e suporta tudo isso por amor a Deus. Jó, coberto de feridas, se coçando e numa situação terrível. Vamos dizer, um corpo fédido. Tinha um fedor, tinha um cheiro de coisas ruins, de coisas podres, de coisas infeccionadas. Ele ali sentado na cinza, para que pudesse refrescar um pouco o corpo dele. E aí Deus permite ainda 3 amigos dele, que veio até ele, mas não eram amigos corretos, não eram amigos amáveis, verdadeiros, sinceros, não eram amigos que realmente vieram para se condoer da perda, da dor que Jó estava passando. Não, eles vieram para acusar Jó, eles vieram para apontar, para jogar pedras com palavras. E chegavam a dizer: se você está passando por isso, Jó, algo você fez. Não é assim que o povo nos julga? E quem está julgando pode estar jogando pedra em coisas que depois a pedra vai voltar para você mesmo. Porque naquela hora os 3 amigos não imaginavam que era permissão de Deus para Satanás tocar na vida de Jó, para Deus mostrar que existe servo de Deus na terra em que Deus pode confiar para provar com as mais profundas, difíceis provas, situações. Porque é para a glória dele que nós vivemos. E naquela hora Deus sabia que era muito triste e lamentável a situação de Jó, sendo que ele era reto, íntegro. Ele desviava-se do mal. De repente ele ficou naquela situação. Deus sabia que poderia contar com Jó, mesmo permitindo que os 3 amigos da onça chegassem até ele. E diz que ficaram dias ali junto com eles. Eu imagino a aflição de Jó, né, gente? Ah, meu Deus do céu. Eu imagino que acho que dava vontade em Jó de dizer: olha, por favor, vou embora. Vocês estão sendo empecilho para mim. Vocês ficam falando umas coisas que não tem nada a ver, porque Jó se conhecia. Ele sabia que ele não era por causa do pecado, não. Jó sabia que ele estava sendo provado para depois ser o quê? Aprovado por Deus. Então Jó, ele sabia que tudo aquilo provinha da permissão de Deus. Ele foi fiel, irmãos. Ele não duvidou do Deus que nós também temos, o mesmo Deus hoje. Não duvidemos desse Deus que permite provas terríveis, mas que está conosco na cova dos leões, está conosco na fornalha ardente, está conosco no rio cheio. Esse Deus não nos abandona para mostrar para Satanás que nós somos filhos dele e que ele está conosco em todo momento e que o nome dele vai ser glorificado através das dificuldades que nós todos passamos. Cada um de um jeito. E o tempo passou. Daqui a pouco vem aquela mulher de Jó. Mulher difícil de lidar. Sabe aquelas mulheres assim que... até a presença dela não é gostoso? Pois é. E ela chegou e disse para Jó assim: ô Jó, você ainda continua sendo fiel a esse Deus, Jó? Jó, misericórdia, eu conheço você. Você fazia holocausto pelos nossos filhos para Deus perdoar os pecados deles. Você é um homem fiel, reto, eu conheço você, Jó. E olha o que Deus fez para você. Você ainda confia que Deus ainda vai te abençoar, Jó? Amaldiçoa esse Deus aí, Jó, e morra. Sossegue a sua alma. Que loucura.
E o que Jó disse? Como uma louca falas tu. Recebemos o bem de Deus, por acaso não podemos receber o mal? Creio que a mulher, pois, derrubou a cara no chão, né? Por ver a fé de Jó, por ver a certeza de que Deus não ia deixar daquele jeito. Deus tinha uma viravolta na vida dele. Jó sabia disso. Ele confiava nisso. E para terminar, Deus que é Deus de perfeição. Aqueles três que foram lá só para sufocar Jó, só para apontar o dedo no nariz de Jó, para serem uma pedra no caminho de Jó, no sapato de Jó. Agora Deus vai no capítulo 42, onde Jó disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por que ele fala assim? Porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer tudo. Talvez até ele soubesse de casos assim parecido com o dele para alguém, né? E Deus é aquele Deus que dá vitória, mas quando você vê uma história parecida com a sua e Deus dá vitória, por mais que você sinta o problema do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo, sua amiga, você não é você passando. Aí ele quis dizer assim: antes eu sabia que Deus podia fazer movimentos assim, mas agora eu sei que faz mesmo. Porque depois que Jó estava no final da sua prova, Deus falou para aqueles três amigos da onça: vão lá agora para Jó. Jó vai orar por vocês. E Jó, na humildade, hein? Ele podia se revoltar, dizer: voltaram aqui para me orar por vocês, fulano, ciclano, beltrano. Vocês somem. Encheram a minha cabeça de palavras que eu sabia que não eram verdadeiras quando vocês falavam. Agora você vem pedir oração para mim? A Bíblia fala: quando seus inimigos precisarem de oração, ore por eles. Abençoe os seus inimigos. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Está na Bíblia isso. E Jó orou, abençoou os três amigos. Sem ele saber que através daquela atitude linda, maravilhosa, que só um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade faz. Ele orou e abençoou os três amigos. E a palavra consta que naquele momento Deus virou o cativeiro de Jó. Acabou o cativeiro de Jó. Finalizou o tempo da vergonha, da dor, do choro, da lágrima e da pobreza. Finalizou. Só porque Jó foi obediente. Qual é a suma desta pregação neste começo de noite? Obediência. Se você obedecer o que Deus falar para você, porque ninguém é tolo. A gente sabe sim quando Deus fala com a gente. É que tem hora que o ser humano dá uma torcida, ele quer fazer do jeito dele. Aí leva a bomba, aí percebe que errou. Então vamos obedecer antes que a gente tenha que passar por alguma situação. Né? E Jó, sem imaginar que ali era o fim da prova dele, ele orou e abençoou seus três amigos, entre aspas. Mas foi ali que a Bíblia diz que ele foi curado. Deus deu uma pele para ele nova. Deus deu a pele para ele jovial. Deus deu uma pele perfeita. E para completar que o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, se você serve o mesmo Deus, o nosso Deus, ele não deixa causa pela metade, nem um terço, nem um quarto. Não, nem 70%, 80%, nem 99%. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou pregando aqui, este Deus maravilhoso, ele termina anos. Não quero, eu estou temendo que posso estar equivocado, mas parece que é 120. Amados, tá bom assim para você? Para você crer no mesmo Deus de Jó? Ai, mas eu não quero passar o que Jó passou. Deus não tá pregando aqui para falar que você vai passar pela mesma prova de Jó.
Deus está falando para você a sua prova que Ele tem provado e que ainda vai provar. Saiba que quem é fiel a Deus na prova, às vezes com choro, às vezes com lágrimas, às vezes com muita dor, às vezes perdendo a... às vezes até ficando sem comer de tristeza. Quero dizer para vocês, nunca Deus vai provar um filho, uma filha dele e não dar um final feliz. Isso se nós formos fiéis e ficarmos ali na prova, orando, jejuando, indo para a casa do Senhor, servindo a Deus, viu? Pedindo força para Ele, pedindo fé para vencer, não fé para ser vencida. E vai em frente. Porque assim como Jó disse, eu conhecia só de ouvir falar que Ele era poderoso. Agora os meus olhos estão vendo que Deus é poderoso mesmo. Porque daí ele viu. Ele, a esposa, viu? E os filhos que nasceram depois, com certeza Jó contou toda a história. Imagine a fé desses filhos, aonde foi? Espere que a fé de quem está perto de você, os seus filhos, vão subir lá em cima pela vitória que Deus vai dar para nós, para mim e para você. Fique em paz, confia tão somente. Minha internet está dando sinal aqui, deixa eu terminar antes que ela caia. Amém, amados? Fiquem com Deus, um final, né, um começo de noite feliz, amanhã é domingo. Que o Senhor continue conosco, com a nossa família. Amém, amados? Boa noite e um abraço e a paz de Deus, que excede a todo entendimento nosso, esteja conosco agora e para sempre. Fui! Fui! Fica na paz! Tchau, tchau!